nós estamos tratando dessas nossas funções cognitivas como usos possíveis da memória. E aqui eu vou tentar mostrar para vocês que a própria ideia de tempo, a própria noção de tempo, ela é inconcebível se a gente não tiver memória. Na hora que eu pensei em procurar um relógio para colocar aqui, né, eu pensei exatamente nesse quadro do Salvador Dalí, mas que eu nem imaginava qual que era o nome do quadro. Eu não lembrava do nome do quadro. Tá? Vou falar do tempo, então deixa eu ver se eu acho aquele quadro do Salvador Dalí, que é um quadrinho desse tamanho assim, ó, pequenininho, minúsculo. Quando eu vi esse quadro, né, ao vivo, eu fico até decepcionado, porque eu imaginava uma coisa grande, né? Eu tenho do Salvador Dalí aqui um quadro bonito que é a Última Ceia, e é um quadro fantástico, porque ele está lá na Galeria Nacional de Arte em Washington, um quadro grande, bonito, e que me pegou de surpresa, porque ele está assim numa espécie de passagem de uma escada. Então, na hora que eu virei a escada, eu vi aquela coisa linda. Eu acho aquele quadro muito bonito. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar aqui para vocês. Então, esse aqui é o quadro da Última Ceia do Salvador Dalí. Eu acho esse quadro belíssimo pela transparência dele, né? E eu estava lá subindo essa escadaria lá na Galeria Nacional de Arte em Washington, e de repente vi esse quadro e fiquei assim estupefato, fiquei assim maravilhado com esse quadro. Mas por outro lado, quando eu encontrei esse quadrinho aqui, né, quando eu vi esse quadrinho aqui dele, eu fiquei bastante decepcionado, porque era um quadrinho pequeno, né, minúsculo assim. Mas o que eu não lembrava, né, era o nome do quadro. Não sabe, nem podia imaginar que o quadro se chamava justamente isso, a persistência da memória. Né? E nenhum nome não podia ser melhor, né? E o nome não podia ser melhor do que esse, né? A persistência da memória. Parece que o Dalí pintou esse quadro para eu colocar aqui para vocês. Né? O tempo deformado, o tempo que voa. Aqui as formigas que não gostavam, que estão aqui devorando o tempo. Aqui os críticos dizem que isso aqui é uma caricatura dele mesmo, do próprio Salvador Dalí, né? Do tempo, fazendo mais ou menos o que Cronos faz conosco, né? Como eu disse lá no começo, né? O tempo devorando a nós mesmos, né? O tempo também matando a própria vida, a árvore seca por causa do tempo. Enfim, nós temos aqui duas ideias, né? A ideia do tempo e da memória, muito bem articulados na própria expressão que dá o nome ao quadro. Então, nós vamos falar agora disso, de memória, da memória e do tempo. Eu vou tentar explicar como é que nós conseguimos constituir a ideia de tempo única e exclusivamente porque nós temos a memória. Sem memória, nós não teríamos a distinção entre presente e passado e não conseguiríamos lembrar que é possível ter um futuro, que é possível ter um devir. Tá? Então, muitos acreditam que o tempo existe como algo autônomo, que o papel da minha apresentação da memória do tempo é, na verdade, fazer uma espécie de comparação com a consciência. Porque, da mesma forma como muitos de nós acreditamos que a consciência é algo autônomo, algo destacado, algo, digamos, que existe dentro do nosso cérebro, tá? Como algo em si, a mesma coisa acontece com o tempo. Então, o tempo como sendo algo autônomo, uma coisa qualquer, como qualquer outra coisa física, como eu escrevi aqui. Tá? E eu estou tentando, com essa seção do tempo, mostrar que tanto a consciência quanto o tempo, eles só existem por causa da memória. São, digamos, impressões que nós temos, tanto a ideia ou o conceito de consciência, quanto a ideia ou o conceito de tempo, só existem, tá, por causa da memória. E o que nós fazemos de forma equivocada é, em função dessa nossa incapacidade de perceber que é a memória que está por trás do tempo, que é a memória que está por trás da consciência, nós passamos a acreditar que o tempo existe como sendo algo em si mesmo e que a consciência também existiria como sendo alguma coisa em si mesma, tá? Ou que a consciência seria a alma propriamente falando, o espírito propriamente falando. Então, o tempo não é algo em si que possa ser encontrado no universo. Não é uma coisa como outras coisas quaisquer.
O tempo não é algo destacado dos eventos, nem destacado da memória. O tempo sequer pode ser medido. Opa, calma aí. Como você não, se você não tem um relógio? Calma, vou chegar lá. Tá? O tempo não é algo que está no mundo que pode ser medido. Ou seja, me dê aí um barril com 5 litros de cerveja. Então, eu posso medir a água, posso medir a cerveja, posso falar assim, me dê um barril de cerveja. Né? Eu não posso falar para você assim, me dê mais 4 ou 5 horas de qualquer coisa. Né? Eu posso pedir que você fique comigo, pare de se mexer e fique comigo durante o dia. Me acompanhe durante esse dia. Esteja comigo durante esse dia. Tá? Permaneça comigo. Mas eu não posso comprar 1 hora a mais de tempo, porque o tempo não é algo em si mesmo. Pois bem, pois na verdade o tempo é a própria medida de alguma coisa. Veja, o tempo é a medida. Tá? O tempo não é o que é medido, o tempo é a medida. E a gente não percebe isso. E nós cometemos o erro de confundir a medida de um determinado tipo de evento e acreditar que a medida existe por si mesma. Então, existe até uma figura de linguagem para isso. Né? Eu posso falar assim, eu bebi 1 barril de cerveja. Ora, ninguém bebe barril. Barril é o continente. Tá? E se eu falar aqui no caso da Heineken, né, tem aqueles barrilzinhos assim de 5 litros. Tem até aquela piadinha, né? O médico falou que eu só posso tomar 1 latinha de cerveja por dia. E tem aquela latinha de 5 litros. Então nós falamos assim, eu tomei 1 barril de cerveja. Eu tomei 1 copo de cerveja. Na verdade, você não tomou o copo, você não tomou o barril. Você não ingeriu o copo, não ingeriu o barril. Você ingeriu a cerveja ou a bebida que estava dentro do copo. Bebeu a cerveja que estava dentro do barril. Então, há uma espécie de metonímia. Tá? Metonímia ou também sinédoque, né? Onde você toma uma coisa pela outra. Toma o continente pelo conteúdo ou o contrário. Então, nós cometemos o erro de confundir a medida de um determinado tipo de evento e acreditar que a medida existe por si mesma. Então, nós confundimos o mensurante com o mensurado. Ou seja, nós confundimos aquilo que mede com aquilo que é medido. Mais exatamente, transformamos o mensurante no mensurado. Então, da mesma forma que nós hipostasiamos, da mesma forma que nós criamos a consciência na nossa imaginação, na nossa fantasia, justamente porque nós somos capazes de lembrarmos de nós mesmos, de refletirmos sobre nós mesmos, né? Essa nossa aptidão, que eu chamei aqui de recursividade, nós chamamos isso de consciência e a partir disso passamos a afirmar que a consciência existe. Então, com o tempo, acontece exatamente a mesma coisa. Mas nós vamos aprofundar isso aqui, porque a noção que nós temos, muito assim, digamos, intuitiva do tempo, ela é muito equivocada justamente por causa da forma como a linguagem trata o tempo. Existe uma grande besteira dita por Santo Agostinho. Né? Se Santo Agostinho fosse meu aluno, com certeza ele teria levado um pescoção. Mas como ele é Santo Agostinho, e ele é famoso, ele é respeitado, as pessoas usam essa fala dele até de forma admirável. Mas é uma grande bobagem. Santo Agostinho fala assim, se você não me pergunta o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. Se você me pergunta o que é o tempo, eu não sei responder. Eu não sei o que é o tempo. Né? Se um aluno me diz uma coisa dessa numa prova, né? Professor, se o senhor não me faz a pergunta, eu sei qual é a resposta. Agora, se o senhor me faz a pergunta, eu não sei qual é a resposta. Isso é a resposta que se dê? Mas Santo Agostinho disse isso. Se você não me perguntar o que é o tempo, eu sei o que é. Se você me perguntar o que é, eu não sei falar sobre ele. Então, isso é a resposta que se dê. Tá? Mas ficou famosa, né, essa afirmação aí de Santo Agostinho. Pois bem, o que eu quero dizer para vocês é que o tempo depende e só pode constituir-se se nós tivermos esses 4 elementos aqui. Então, o tempo, ele não é algo, digamos assim, primordial. Ele não é algo que nasce com o universo, como muitos físicos, inclusive, afirmam. Né? Há mesmo até quem diga que o tempo é anterior ao universo, que aí
fica mais sem sentido ainda. Mas eu estou dizendo que o tempo ele depende da memória, e vou explicar por quê, dos movimentos de rotação e translação, ou seja, o tempo depende de alterações regulares que sejam perceptíveis. Em outras palavras, o tempo depende de mudanças que sejam perceptíveis, percebíveis, tá? Passíveis de serem percebidas. Então, o terceiro elemento, o tempo depende da percepção dessas alterações. Então, depende da memória, da existência de mudanças ou de movimentos, tá? No caso aqui, eu falo de movimentos de rotação e translação que dizem respeito ao movimento da Terra ao redor de si mesma, girando ao redor de si mesma, e a Terra girando ao redor do Sol, tá? A percepção das alterações e a contagem. Então nós precisamos saber contar para falar do tempo. Tá claro? Então vamos lá, vamos ler o que está escrito aqui. O tempo depende, em primeiro lugar, da memória humana. Em segundo lugar, da capacidade de contar. Em terceiro lugar, o tempo depende dos movimentos de rotação do planeta Terra ao redor do seu eixo imaginário, né, que é isso aqui. Né? Isso aqui é o movimento de rotação da Terra, girando ao redor de si mesma. Opa, já estou tonto. Né? Ao mesmo tempo que a Terra gira ao redor de uma estrela, em torno da qual ela também gravita, né? A Terra gravita, né? A Terra gravita ao redor de uma estrela. Essa estrela se chama Sol, ok? Então, vamos ver aqui de forma um pouquinho mais ilustrada. Para usar essa figura aqui, olha só. Então nós percebemos aqui o movimento aparente do Sol. A gente sabe que a movimentação do Sol no céu, né, é uma movimentação aparente, porque na verdade somos nós que estamos girando. Então, se eu estou girando, eu tenho a impressão de que é o Sol que está se mexendo, ok? Mas quem está, na verdade, girando somos nós. Obviamente, é até constrangedor falar isso, mas aqui não cabe nada parecido com terraplanismo, né? Credo. Pois bem, temos aqui o solzinho aqui, ó, quase nascendo, certo? E aí, aqui 7 horas, 8 horas, 9 horas. Então, o que significa isso? Então, hoje de manhã eu vi o Sol aqui, ó, nessa posição. Aí o Sol se mexeu, e quando o Sol estava aqui, eu me lembrei que o Sol já esteve aqui. Depois o Sol chegou aqui, e eu me lembrei que o Sol já esteve aqui também. Então, se eu não me lembrasse das posições anteriores do Sol, eu não poderia, portanto, medir nem esse distanciamento, nem esse movimento, tá? Por quê? Porque para mim não haveria movimento. Porque, afinal de contas, eu não teria lembrado, se eu não tivesse memória, de que no começo do dia ele já esteve no outro ponto do céu. Então, o que vai acontecendo? Ao longo do dia, o Sol vai se mexendo. Veja, não é o Sol que se mexe, somos nós. É o chamado movimento aparente do Sol. Tá? E nós seres humanos, atribuímos a cada uma dessas posições do Sol, nós atribuímos um número, um marcador. Quando o Sol está mais ou menos aqui, são 7 horas. Quando o Sol está mais ou menos aqui, são 8 horas, 9 horas, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e assim sucessivamente. Então, olha só, então o Sol faz esse movimento todos os dias, certo? Olha lá, todos os dias o Sol faz esse movimento aqui. Tá? E nós, quando chegamos aqui no fim do dia, que assim, ó, que o Sol já está se pondo aqui, nós temos condições de lembrar que o Sol de manhã esteve aqui. Nós temos condições de lembrar que houve esse movimento. Se a minha memória não durar mais do que 5 ou 7 segundos, eu não vou conseguir lembrar que o Sol fez isso aqui. E se eu não conseguir lembrar que o Sol fez isso aqui, se eu não conseguir lembrar a passagem da mudança, se eu não conseguir lembrar que houve mudança, tá? Para mim não terá ocorrido a passagem do tempo. Então, o tempo, a percepção do tempo, só pode acontecer quando nós lembramos de uma posição anterior que existiu antes de um determinado momento presente. Tá claro? Então, aqui nós temos
aqui eu coloquei esse relógio aqui de 24 horas, né, que está exatamente lá em Greenwich. Tá? E coloquei também aqui essa imagem da via férrea. Por quê? Porque esse tempo que nós temos hoje, ele é simplesmente uma convenção, tá? Um tempo convencional. Não existe um tempo natural, primordial. E essa história de que todos os relógios do mundo estão ajustados, né? Isso foi necessário que existisse um ajuste entre os relógios. Por quê? Por causa da criação das linhas férreas. Então a existência das ferrovias passou a exigir uma sincronia entre os relógios. Para quê? Para que as pessoas pudessem efetivamente se organizar. Tá? Na antiga Roma, por exemplo, os relógios que existiam eram relógios de água, né, as chamadas clepsídras, ou os chamados relógios de areia. Tá? Isso na Roma antiga. Então não existia forma desses relógios de areia estarem ou relógios de água estarem sincronizados entre si. Né? Não existia isso. Hoje só existe isso porque nós criamos um padrão de fuso horário que deve ter, não tem mais do que 200 anos, certamente, tá bem? E é um trabalho que só foi possível porque hoje nós temos formas de nos comunicar de forma quase imediata com qualquer lugar do planeta. Mas o tempo como nós o conhecemos é o quê? É a marcação. É a marcação de fatias do período iluminado do nosso dia. E essa marcação foi ficando cada vez mais exata, cada vez mais precisa e utilizando-se de instrumentos cada vez mais sofisticados. Uma coisa era você olhar para o céu e falar, a gente se encontra quando o Sol estiver mais ou menos aqui no meio. Tá? Outra situação eu contei para vocês a história lá do relógio com o seu marciano, né? Rubens, a gente sai amanhã quando o Sol estiver aqui, ó. Aí eu que estava de relógio, percebi que o relógio não servia para nada para mim. Tá? Pois bem, então, vamos tentar aprofundar isso. Por quê? Porque o tempo é uma noção muito parecida com a da consciência, que é uma noção que está muito difundida. Né? Como diz Santo Agostinho, parece que todos nós temos uma impressão intuitiva, né? Uma ideia intuitiva do tempo. Mas não percebemos a sua, digamos, natureza de constructo. Né? Não percebemos que, na verdade, o tempo é um constructo, é uma construção, e não algo que é dado pela natureza. Então, olha só, eu gosto dessa ideia aqui, tá? Para mostrar que o tempo é uma ideia relativa, que depende de relações, tal como a ideia de igualdade, que, por sua vez, decorre da nossa capacidade de comparar coisas, situações, eventos e condições. Então, olha só, eu coloquei duas canetas, né? Você tem na tela duas canetas. Eu tenho aqui na minha mão duas canetas. Eu posso falar que essas duas canetas são iguais. Inclusive, elas foram compradas no mesmo dia, vieram na mesma caixa, tá? Essas duas canetas, elas são iguais. Então, eu tenho para mim que existe uma ideia de igualdade. Mas onde está a igualdade na natureza? A igualdade não está em lugar nenhum. Tá? A igualdade é apenas um conceito que existe apenas abstratamente onde? Na minha memória. Tá? E que decorre da minha capacidade de comparar uma caneta com a outra caneta. Efetivamente, essa caneta não é essa. Tá? São duas canetas separadas, são dois seres independentes um do outro. Mas nós tratamos eles de forma abstrata, né, a partir dessa ideia de igualdade. Então, existe uma igualdade entre as canetas. A ideia de igualdade, portanto, é uma ideia relativa. Por quê? Porque ela depende da relação entre essas duas canetas que nós julgamos que elas são semelhantes, parecidas, idênticas ou mesmo iguais. Tá? Então, a ideia de igualdade nasce da nossa capacidade de comparar essas canetas. E agora, olha só, eu não estou vendo essa caneta aqui, mas eu lembro que ela é parecida com essa aqui. Agora, nenhuma delas está, digamos, sob a minha atenção, nenhuma delas está sob a minha visão. Tá? Mas eu lembro delas, tá? E sei que realmente elas são parecidas. Eu posso falar que elas são canetas
iguais. Mas são iguais por quê? Porque elas estão relacionadas entre si. Se eu quiser relacionar essa com essa, eu posso até falar que são canetas, digamos, parecidas, porque são canetas de marca-texto, mas elas não são mais idênticas. Não há mais uma igualdade entre elas. Pois bem, o tempo também é uma ideia relativa. Por quê? Porque também depende de uma comparação, tá? E comparação de quê? Vamos voltar aqui, ó. O que eu estou comparando? Vamos tomar essa situação que está à raiz da ideia do tempo para nós, que é o movimento aparente do Sol, tá? O movimento dos astros. Então, nós comparamos o quê? Para gerar a ideia de tempo, nós comparamos as posições dos astros. Comparamos inicialmente as posições do Sol ao longo desse trajeto, tá? Ao longo do trajeto da elíptica. Então, olha só. O tempo é uma ideia também relativa, tá? Porque nós relacionamos posições diferentes, no caso aqui, do Sol. E poderia ser posições diferentes da areia dentro da ampulheta, tá? Ou da água dentro do relógio de água. Então, a noção de tempo depende da nossa capacidade, que a nossa memória como processo, possui de comparar memórias como lembranças, que, numa linha sucessiva de eventos, apresentam-se antes do momento atual ou depois do momento atual. Tá? Então, antes desse momento agora que eu estou falando, o Sol estava bem aqui assim nessa minha janela. Tá? Bem aqui assim. Depois desse momento que eu estou falando, eu sei, por experiência e por lembranças minhas, tá? Que em breve o Sol vai estar nessa minha outra janela. Tá claro? Então eu tenho capacidade de lembrar que o Sol agora está aqui e depois vai estar aqui. Então é em função dessa minha lembrança da mudança que eu posso gerar a ideia de tempo. Aí, ó, o Solzinho se mexendo. Nesse filme aqui, em Time, né, eles trabalham exatamente com uma ideia muito assim elementar e eu julgo equivocada, né? Em português o filme chama-se O Preço do Amanhã, tá? Aqui nessa ficção o que acontece? As pessoas nascem, obviamente elas nascem, né? E elas chegam depois que elas chegam nos seus 25 anos, elas só têm mais um ano de vida e elas não envelhecem mais. E esse 1 ano de vida é uma contagem regressiva. Tá vendo? Aqui está 25, né? No caso aqui está marcando 25 segundos. Mas, a partir daqui, então, as pessoas precisam trabalhar para conseguir tempo. Então, tudo que elas fazem, tá, é remunerado em termos de tempo. Como se o tempo fosse alguma coisa que pode ser dada em troca, né, em si mesmo. É justamente essa ideia de tempo que eu estou aqui tentando desfazer. Exatamente essa ideia de tempo que eu estou tentando desfazer. Então, a moeda desse mundo, dessa distopia, é o tempo. Então, a pessoa vai passar no ônibus, ela coloca o braço e são descontadas 2 horas do dia dela. Tá? Ela passou o dia na fábrica, ela coloca o braço e são creditadas no braço dela, porque tem um visor no braço de cada um, tá? Do jeitinho que está aí nessa tela, são creditadas, sei lá, 4 ou 5 ou 10 horas ou 24 horas para cada dia de trabalho. Tá? E as pessoas, às vezes, vão gastando o seu tempo para comprar as coisas e, ao chegar ao fim do tempo disponível, a pessoa simplesmente desliga e morre. E aí nesse filme, né, há os bairros pobres, onde as pessoas têm no máximo 24 horas de tempo disponível, e elas têm que trabalhar para conseguir o tempo do dia seguinte, né, o preço do amanhã, que é o nome do filme em português. E tem os bairros ricos, onde as pessoas, todas elas aparentam no máximo 25 anos de idade, mas há pessoas que têm um crédito de 1 milhão de horas, né, ou 1 milhão de dias.
e são os chamados milionários. Então a riqueza ali efetivamente é o tempo. Mas é justamente essa visão, esse tipo de visão, que faz com que nós nos enganemos, porque faz com que nós acreditemos que o tempo existe por si mesmo. Tá? Eu gosto muito desse filme, um filme que ficou famoso, né? O Homem Bicentenário, com Robin Williams, né? Um grande ator que infelizmente, enfim, faleceu e tal. E ele é chamado de Andrew no filme, por quê? Por quê, Andrew? Porque a menininha, que é essa aqui, ó, essa menininha aqui, ela não entende que ele é um androide e chama ele de Andrew. E Andrew vem de Andreia, que em grego significa fortaleza, ou coragem, ou também virilidade, né? E aí, para ele, portanto, o tempo não passa. Pro robô, né, o tempo não passa, ele não envelhece, E o mais paradoxal é que o robô ele fica rico construindo relógios. Isso é que é o paradoxal do filme, né? Essa que é a jogada aqui. Então ele é um homem bicentenário. Por que ele é um homem bicentenário? Porque acaba que ele, ele é um robô, um androide, né? Mas parece que por algum defeito, ele apresenta emoções, ele apresenta uma espécie de deleite ao ouvir música, ao ouvir ópera, né? E aí acaba que ele se apaixona. A menininha aqui, essa menininha aqui era a pessoa com quem ele mais tinha contato. Ela cresce, tá? Envelhece, mas ele não envelhece. Então essa menina tem uma filha, tem uma neta, e acaba que ele se apaixona pela própria neta da menininha, né? Porque ele tem, enfim, centenas de anos. E ele quer se casar com a Porsche, né? O nome dela é Porsche no filme. Mas para isso, ele só pode se casar com ela se ele morrer, ou seja, se ele tiver a humanidade que faz com que ele exista no tempo. Por quê? Porque para ele o tempo não existe. Para ele o tempo não passa. Né? Internamente, para ele o tempo não passa. Para os outros seres vivos, né, para os outros seres humanos, há mudanças no corpo. No corpo dele não há mudanças, porque ele é um mecanismo. Tá? Depois tem toda a história, ele vai se sofisticando, ele vai se humanizando, até que ele consegue, enfim, se tornar um ser humano, tá? E quando é declarada a sua humanidade, ele falece. Tá? Mas é uma história muito bem sacada também, muito bem elaborada, né? E eles brincam exatamente com o tempo. Né? O tempo está no título do filme. Outro filme muito interessante também, que trata do tempo, na verdade, o assunto central aqui é o cinema, né? A história do cinema, no filme do Cinema Paradiso. Aqui tem o Alfredo, o Totó. Totó cresce, se torna um adolescente, se apaixona pela Helena e por um acaso, tá? Eles se desencontram na juventude e nunca mais se veem. Depois de 40 anos, ele volta para a cidade dele para o enterro do grande amigo dele, que é o Alfredo, que foi quem transmitiu para ele a paixão pelo cinema. E depois de 40 anos ele pega e ele vê a mesma menina, tá? Depois de 40 anos, com o mesmo rosto, como se ela não tivesse envelhecido. Só que isso aqui não está na versão que foi para o cinema, na versão comercial. Isso só está na versão do diretor sem cortes. Então ele se encontra, ele vê a menina e fala, nossa, mas como é possível um negócio desse? Ele segue a menina e descobre que ela é filha da Helena. Né? E aí ele se encontra com a mulher da qual ele se desencontrou 40 anos atrás. Né? Então, aqui tem um pouco essa jogada, né? Parece que o amor dele não viveu o problema do tempo e por um acaso ele consegue enxergar, né, ver a própria menina de quem ele se desencontrou 40 anos atrás. Então essa versão aqui você só vai encontrar na versão do diretor, tá? Na versão sem cortes. Eu tive uma experiência com a minha filha quando ela era pequenininha, né, e ela chegou assim para mim e perguntou assim, papai, quantos dias faltam para o meu aniversário? Então, vamos tentar analisar essa situação dela, né? Então, ela se lembrava que ela
tinha aniversário, ela se lembrava que ela fazia aniversário. Muito provavelmente ela não sabia a recorrência do aniversário. Ela deve ter ouvido a gente falar de aniversário, ela deve ter ouvido algum amiguinho falar sobre aniversário também, provavelmente ela lembrava que ela teve um aniversário anterior, ela devia estar com uns 3 ou 4 anos aqui, talvez, não lembro exatamente. Tá? E aí eu falei assim, faltam 3 dias para o seu aniversário. E ela falou, papai, 3 dias é muito ou é pouco? Então, eu não tinha noção do que eram 3. Né? E como que eu vou marcar o tempo para ela? Eu falei assim, olha, para o seu aniversário chegar, você tem que dormir uma noite e acordar no dia seguinte. Você tem que dormir outra noite e dormir outra noite. Depois que você dormir 3 vezes e acordar, depois que você dormir 3 vezes e acordar 3 vezes, esse é o dia do seu aniversário. Então, é só isso aqui, ó. Não é muita coisa. Tá? Pois bem, aí passou-se uma noite, né? Aí na manhã seguinte ela falou, papai, já dormiu um dia, quanto falta agora para o meu aniversário? Eu falei, olha, você já dormiu um dia, né? Então agora só faltam 2. Faltam só 2 dias para o seu aniversário. Beleza. Aí passou outro dia, foi a mesma coisa. Aí chegou no 3º dia, ela falou assim, papai, hoje é meu aniversário, né? Eu falei, é. Aí eu perguntei, por que você sabe que hoje é seu aniversário? E aí eu achei que ela me responderia assim, porque eu dormi 3 vezes, porque eu acordei 3 vezes. Mas não foi essa a resposta que ela me deu. Então eu perguntei, mas como que você sabe que hoje então é o seu aniversário? Daí ela falou assim, porque os dedos acabaram. Porque os dedos acabaram, ou seja, porque houve mudança, né, nesse marcador. Tá? Ela estava usando como marcador da chegada ou marcador do tempo os dedos. Então ela entendeu que quando os dedos acabassem, tá? Então ela lembrou que uma hora os dedos estavam assim, e depois, quando os dedos acabassem, aí seria o dia do aniversário dela. Percebe? Então, isso aqui é uma forma de medir o tempo. Esse foi o calendário dela, o relógio dela. Eu lembro também, eu estou contando essas histórias justamente para vocês perceberem como que na cabeça da criança funciona essa história da marcação do tempo. Né? E eu lembro, isso aqui devia ter uns 4 anos também, 1972, 73, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu estudei no educandário Tales de Mileto, lá na Ilha do Governador. Foi a minha primeira escola. E eu não sabia o nome dos dias. Eu não sabia falar hoje é segunda, hoje é terça, eu não sabia disso. Tá? E na escola tinha um trenzinho muito bonito, a lembrança que eu tenho é essa, né? Então tinha um trenzinho, né, com palavras escritas, e eu não sabia ler com 4 ou 5 anos, eu não sabia ler. Eu só fui aprender a ler com 7 anos mesmo, quando eu entrei no 1º ano primário. E aí, a professora pegou o trenzinho e fez com que nós decorássemos os dias da semana. Né? Segunda, terça, quarta. Então, aqui eu identifiquei, eu percebi que tinha uma lógica nisso. Então, que cada dia tinha um nome. E cada nome correspondia a um dos vagões daquele trenzinho que estava na sala. Então, a partir daí, como eu não sabia ler, o dia para mim estava associado a uma cor. E até hoje eu tenho mais ou menos isso, né? De lembrar na minha cabeça, quando eu falo segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, eu lembro das cores do trenzinho lá do educandário Tales de Mileto. Foi assim que eu aprendi a marcar os dias da semana. Então eu chegava na escola e falava, bom, hoje então é quarta-feira, né? Hoje é o dia azul. E eu também entendi, como eu tinha que decorar, eu entendi que a quarta-feira jamais viria depois do sábado. E que a quinta-feira jamais viria antes da terça. Né? Ou seja, existia uma ordem. Assim como no relógio tem uma ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Os dias da semana também tinha uma ordem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí volta para cá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai para casa, não tem
Não, perdão, na sexta-feira vai para casa, sábado e domingo não tem aula, na segunda começa o dia roxo. Então, isso aqui também funcionava para mim, quando criança, como uma espécie de calendário, né? Uma espécie de marcador, ou como uma espécie de mensurante, né? Mensurante, ou seja, uma medida. Isso aqui era o metro do meu tempo. O metro, na verdade, metro é para medir espaço e não tempo, né? Não duração, não movimento. Mas isso aqui essa aqui foi, digamos, talvez a minha primeira experiência de marcação do tempo que eu me lembro, tá? O que eu me lembro. Então, vamos voltar lá para aquela tela, né? Olha só.